Entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é sobre um tema que tem causado muita repercussão desde a segunda-feira. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, baixou uma portaria afirmando que as empresas não podem demitir quem se recusar a tomar a vacina. Vamos acompanhar o trecho do pronunciamento dele feito na segunda-feira. Olá, acabei de receber aqui a minuta da portaria que deve ser publicada durante a tarde de hoje aqui do Ministério do Trabalho e da Previdência, que eu assino nesse momento, que estabelece proteção para o trabalho no Brasil. Nós temos tido notícias de empresas e também de áreas do setor público que estão demitindo pessoas ou ameaçando de demissão ou não contratação para as pessoas que não apresentarem o certificado de vacinação contra o Covid. Primeiro, tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, há o livre-arbítrio, há uma decisão que é de foro íntimo de cada pessoa. O Brasil fez um grande esforço através do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil já é o terceiro país que mais vacina do mundo. Agora, a escolha de que se vai ou não receber a vacina pertence apenas ao cidadão ou à cidadã. Está no âmbito da sua liberdade individual e isso tem que ser respeitado. Pode ser uma companhia aérea, uma distribuidora ou uma loja. Tem que respeitar a legislação brasileira e respeitar os direitos dos cidadãos brasileiros. E por isso que a portaria foi emitida proibindo toda e qualquer demissão por esta razão. Existem fórmulas de se ajudar no combate ao Covid que passam, por exemplo, pela testagem, que é recebido nacional e internacionalmente como um método de excelência para o controle da própria doença. No próprio certificado, no passaporte europeu, são 3 as situações. A pessoa faz o teste para o Covid, a pessoa é vacinada ou a pessoa teve Covid há 6 meses. As 3 situações são consideradas. Portanto, esse documento tem um único objetivo: preservar o direito à liberdade e as garantias ao trabalho e o acesso ao trabalho de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Este é o governo do presidente Jair Bolsonaro, protegendo o trabalhador com justiça e, acima de tudo, com respeito à liberdade das pessoas. Olá, pronto, isso foi o que disse o ministro Onyx Lorenzoni sobre este assunto. Nós estamos na linha com o Dr. Ney Araújo. Ele é advogado, especialista em causas trabalhistas e previdenciárias. Dr. Ney, de fato é prerrogativa do Ministério Público, aliás, do Ministério do Trabalho, legislar sobre isso ou essa portaria é inconstitucional? Olha, Cristiano Bassan, falando com base jurídica, o ministro jamais poderia ter, inclusive, editado aquela portaria, porque não compete ao Ministério do Trabalho legislar sobre matéria trabalhista. Então, aquela portaria, ela já nasceu inconstitucional. Ela não observa, inclusive, que o direito coletivo deve prevalecer sobre o direito individual. Se é que ela pudesse ser editada tratando da matéria que tratou. Porque, como eu disse logo de princípio, por aí ela já morre, porque ela abordou uma matéria para a qual não tem competência. Mas você analisando os outros estragos, não é, que ela fez, ou seja, as outras inconstitucionalidades que ela cometeu, as ilegalidades. Então, você observa, por exemplo, você não pode preservar um indivíduo para prejudicar toda uma coletividade. Portanto, cabe sim ao empregador tomar as medidas possíveis e cabíveis, e a lei autorizando isto foi editada justamente já por causa da pandemia, permitindo que o trabalhador, ou seja, obrigando que o empregador tome as medidas que preservem a vida dos seus empregados, que ele forneça todo o equipamento que for necessário para a pessoa trabalhar, luvas,
máscara, álcool gel, enfim, é obrigatório tomar todas as medidas para que mantenha o ambiente saudável e preserve a vida de seus empregados, sob pena de ser punido, inclusive por poder arcar com indenizações por não respeitar a lei. Portanto, aquela portaria é de nenhuma validade. Infelizmente, traz mais conflito ao mercado, traz mais motivação para que as pessoas procurem o judiciário e que abarrote cada vez mais a justiça. Doutor Ney, além da própria iniciativa privada, órgãos estaduais ou órgãos do governo dos estados e de alguns municípios também, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o próprio governo do estado, tem feito essa exigência. Então, isso é algo que parte não só da iniciativa privada, como também de alguns órgãos públicos. Neste caso, já tivemos decisões da Justiça dando às empresas essa garantia, doutor? Sim, nós já tivemos aí em diversas cidades do país pessoas que foram demitidas com justa causa, justamente por se negarem a tomar vacina. Você imagina que uma funcionária dentro de um hospital se negou a tomar vacina. Imagine o risco em que ela colocou as pessoas. Foi demitida por justa causa, procurou a justiça e, neste caso, tanto a Vara do Trabalho como o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região decidiram que a empresa tomou a medida correta, eis que ela estava expondo a vida dos seus colegas, as vidas dos pacientes que procuravam aquele hospital, não estando vacinada e estando ali inserida naquele ambiente de trabalho. Lembro também que a própria Justiça do Trabalho tomou a decisão de que, para que qualquer um tenha acesso aos seus estabelecimentos, deve comprovar a vacinação, sob pena de ser impedido. Ô, doutor, é importante dizer que não só na empresa, mas o cartão de vacina vai ser como a gente chama, uma espécie de passaporte sanitário, porque, por exemplo, para viajar de avião, para entrar num estádio de futebol, em participar de tantos outros eventos sem ter o cartão de vacina. Então, quem se nega a tomar a vacina tem que entender que vai ter que abrir mão do trabalho, de ir a uma diversão, só pelo simples fato de não... Simples fato que eu digo, tomar a vacina é um ato tão simples, né? Infelizmente, essa discussão política, o fato de o presidente também não ter tomado ainda a vacina, faz com que alguns dos seus seguidores mais ferrenhos acabem por não querer tomar e acaba gerando toda essa discussão de algo que seria simples se o indivíduo, de repente, topasse ali tomar a vacina. Eu não vi nenhum relato de alguém que morreu porque tomou a vacina, não é, doutor? Eu conheço pelo contrário, né? Eu conheço muito próximo mesmo pessoas e até autoridades também, né? Que isso aí é divulgado, não é? Pessoas que se negaram a tomar a vacina e que acabaram morrendo, não é? Com essa terrível doença que é a Covid. É como se diz, você pode até respeitar, não é, aquela decisão individual daquela pessoa. Agora, que ela se isole, não é, que ela deixe de participar da vida em sociedade, porque ela vai provocar a contaminação de outras pessoas, não é? Ela vai espalhar o vírus, porque até hoje você não conhece outra medida que seja eficaz que não seja a vacina. Então, se aquela pessoa decide não tomar a vacina, então que ela se isole, ela se feche lá no quarto da casa dela, ou para onde ela quiser, vá num sítio onde ela não tenha comunicação com ninguém, enfim, que ela não participe da vida em sociedade, porque participando da vida em sociedade, ela exporá as outras pessoas ao risco de morte ao ser contaminada. Deixar claro, quem não tomar a vacina, a empresa tem e pode demitir por justa causa, não é isso, doutor? Se
o empregado se negar, não é? Não só o empregado, né? O funcionário público, não é? Que se negar a tomar a vacina e insistir, estar ali naquele recinto de trabalho, ele poderá sim ser demitido por justa causa. Então você não vai querer perder seu emprego porque não quer tomar a vacina, porque colocou na cabeça essa ideia, né? Então pense nisso, pense no coletivo, pense em todos, para não correr o risco de, em tempos de mais de 15 milhões de desempregados, ficar desempregado é uma coisa que ninguém quer e não merece. Então tome a vacina. Não é isso, doutor? Cristiano, agora é bom chamar a atenção no seguinte sentido. Não é? O empregador, por cautela, ele deve até fazer um comunicado por escrito e pedir que todos os empregados assinem. Ele, quando fornecer qualquer equipamento de proteção individual, ele também ter o cuidado, não é? Porque é obrigatório, de ter o recibo da entrega desse equipamento, da orientação e do treinamento que for necessário. Então, o empregador também tem que ter as suas cautelas, tem que obedecer à legislação no que ela determina como ele deve fazer a proteção de seus empregados, para não correr o risco de levar uma ação na justiça em que ele não tenha tomado as cautelas devidas e aí sim que ele possa ser condenado. Doutor Ney Araújo, como sempre, dando uma aula. Muito obrigado pela sua participação conosco. Uma boa quarta-feira para o senhor, viu? Agradecido a você, Bassana, a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, doutor Ney. Muito obrigado pela sua participação. Agora 1h30.